Meu caro doutor Andreu Alexandro, o senhor está no programa Justiça às Suas Ordens da Escola Superior da Magistratura, uma das primeiras criadas no Brasil e que tem 2 cursos regulares ministrados anualmente em parceria com a Universidade Federal. Um curso de especialização em Direito Privado e um curso de especialização em Direito Público em nível de pós-graduação. A escola agradece pela sua simpática presença para essa entrevista e lhe formula a primeira pergunta. O ministro Sérgio Moro, ex-juiz federal, atual ministro da Justiça e da Segurança Pública, através de propostas encaminhadas ao Congresso Nacional, alterando 14 leis penais e processuais penais, realmente quer melhorar a segurança pública e enfrentar a violência, o crime e a corrupção. Como estudioso da ciência criminal, qual a análise que o senhor faz do projeto de lei denominado anticrime do ministro Sérgio Moro? Bem, uma boa tarde. Antes de mais nada, agradecer aqui o convite formulado pelo desembargador Edvaldo Moura. Está aqui nesse programa, né, Justiça às Suas Ordens, da Escola Superior da Magistratura do Piauí. Com enorme satisfação, eu que sou um potiguar, sou um juiz lá do estado do Rio Grande do Norte e hoje desenvolvo atividade junto à Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte, sou coordenador administrativo. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui em Teresina, poder falar para todos os colegas magistrados piauienses e a toda a sociedade do Piauí. Bem, tentando responder o questionamento que foi feito pelo desembargador, na verdade, eu começaria dizendo que hoje a corrupção é uma das principais chagas, uma das principais mazelas que a sociedade brasileira enfrenta. Então, de antemão, falar sobre o projeto de lei anticrime proposto pelo ministro Sérgio Moro, se esse projeto busca aprimorar nossas instituições, nossas leis penais e processuais penais, para que a corrupção seja realmente enfrentada de uma maneira mais correta, mais célere, mas sempre com a preocupação da justiça. Afinal de contas, nós estamos diante de discussões sobre o direito penal e o processo penal e a nossa Constituição é uma Constituição que garante direitos fundamentais. Então, creio que a iniciativa, o propósito é o melhor possível e é lógico que é apenas um projeto que terá que ser debatido no local apropriado, que é o Congresso Nacional. Então é um projeto para ser debatido, para ser conversado. Isso se iniciou ainda como projeto, no próprio projeto ele fez alterações. É verdade que de uma maneira muito rápida, mas nós sabemos que a crise que vive, que digamos assim, o nosso Estado brasileiro vive um momento de crise enorme com a segurança. Não poderia o ministro Sérgio Moro demorar muito, até porque colocado lá pelo presidente eleito, demorar muito a apresentar alguma iniciativa. Então, pelo menos a princípio é uma iniciativa que eu acho que tem um propósito muito bom e caberá aos nossos deputados e senadores chegar a um bom termo em relação a essas medidas. O senhor conhece o projeto e eu pergunto ao senhor se o senhor vê nele algum ponto que possa ser tido e havido como negativo. Aliás, todos nós sabemos que há sérias críticas ao projeto, como há alguém que o elogie, né? Sim, sim. E realmente alguns pontos são realmente objeto de crítica acerba, né? Sim. Como é do conhecimento do ilustre colega. Então, o senhor vê algum ponto negativo que possa ser de fato destacado? Sim, eu vejo, de antemão, vejo vários pontos positivos e começaria falando por um ponto que eu vejo como extremamente positivo, embora muito sutil, muita coisa pode melhorar no próprio âmbito do processo penal, que seria a não haver mais efeito suspensivo à decisão de recurso de pronúncia no Tribunal do Júri Popular.
no procedimento escalonado do júri popular, quando alguém é pronunciado, se a parte ingressa com recurso sentido estrito, o processo fica suspenso até que o tribunal julgue esse recurso, e acho que isso realmente não é mais cabível nos dias atuais. Então, eu já apontaria de antemão esse como um aspecto bastante positivo do projeto, mas é apenas um deles. Mas vejo, também poderia apontar aqui um dos aspectos negativos do projeto, quando ele vai lidar com a criminalidade maior, com a criminalidade organizada e alguns crimes cometidos com violência. O projeto mencionava, pelo menos a proposta original, que seria suficiente uma única circunstância judicial desfavorável para que o regime inicial de cumprimento da pena fosse o regime fechado. E nesse aspecto, o projeto vai bater de frente com o entendimento que o Supremo Tribunal Federal vem mantendo já de algum tempo, no sentido de que qualquer projeto que disponha sobre isso, ele seria um projeto que feriria de morte a Constituição Federal, que diz que toda pena deverá ser individualizada, né? Todos teriam direito à individualização da pena, não poderia ser a lei que de antemão poderia impor um regime inicial de cumprimento. Na verdade, uma única circunstância judicial, como consta do projeto, exigir que o regime inicial de cumprimento da pena seja fechado. Eu não creio que, se isso for aprovado pelo Congresso Nacional, que isso passe por que isso seja aceito pelo Supremo Tribunal Federal como uma modificação válida da Constituição. Creio que isso será declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Meu caro doutor Andreu, o quadro da violência, do crime e da criminalidade assume proporções de tragédia no Brasil. Mas as trombetas do apocalipse ainda não soaram. O senhor acredita na reversão desse quadro e na possibilidade de se tornar o crime, de se tornar a violência uma circunstância episódica, um fato episódico e circunstancial? Sim, o crime é um fenômeno humano. O crime provavelmente nunca acabará por completo. Mas eu tenho convicção também de que uma das razões maiores para o aumento vertiginoso do crime está numa coisa muito simples, que é a impunidade. Daí porque na nossa conversa nós começamos falando sobre um projeto de lei anticrime que visa principalmente, não só, mas principalmente combater crimes relacionados à corrupção. Ou seja, crimes que são cometidos por quem menos deveria cometer na sociedade, que são os nossos governantes, que são os nossos líderes, não só políticos, mas os ocupantes de poder, em especial os participantes, né, da máquina estatal. Então, eu acredito sim, nunca deixarei de acreditar, nesse ponto eu acho que, não sei se eu sou um visionário, mas eu sou otimista. Eu quero acreditar no aperfeiçoamento da nossa sociedade e creio que o Poder Judiciário tem uma grande missão nisso tudo. À medida que nós combatamos comportamentos mais danosos à sociedade, dentre os quais estão os comportamentos relacionados à corrupção, pouco a pouco nossa sociedade modificará e quem sabe um dia nós teremos esse fenômeno criminal reduzido ao mínimo do aceitável. Como eu disse, é muito difícil que ele seja completamente extirpado, mas isso só vai acontecer realmente quando nossa sociedade estiver completamente evoluída. Isso pode levar anos, não sei quanto tempo vai levar, mas acredito que se essas medidas forem tomadas agora, eu seria, digamos assim, gostaria de profetizar que talvez daqui a 100 anos, quem sabe 150 anos, nós estivéssemos vivendo num país completamente diferente. O nosso sistema criminal possui 3 correntes, duas diametralmente opostas e uma intermediária. Nós temos a corrente da lei e da ordem, que defende mais repressão, mais endurecimento das nossas leis, mais punição. Mas nós temos, do outro lado, a corrente do abolicionismo, comandada no mundo pelo Lux Roelsman, pelo grande penalista holandês Lux Roelsman, que entendeu que a pena de prisão não cumpre nenhuma de suas 2 finalidades, ou seja, nem intimida e nem ressocializa o homem preso. Então, além dessas 2 correntes extremadas,
nós temos a corrente do direito penal mínimo. Eu já tenho até uma ideia sobre qual a resposta que o senhor vai me oferecer. O que o senhor diz né, sobre essas três correntes e a que corrente o senhor, como juiz de direito, como professor de direito penal, se filia? Eu tenho uma formação cristã. O Cristo pregou há mais de 2000 anos que quando nós formos ofendidos, que nós teríamos que mostrar nossa outra face. Ou seja, a mensagem do Cristo seria uma mensagem de fraternidade antes de tudo. Uma mensagem de que sem a fraternidade nós não vamos evoluir moralmente. Infelizmente, vou repetir, nossa sociedade ainda não atingiu esse grau de evolução. Alguns seres que convivem entre nós, eles ainda são tão evoluídos moralmente que é necessário que um Estado organizado imponha sanções quando eles cometem malfeitos que agridem os interesses do corpo social. Então, enquanto a sociedade tiver pessoas com esses variados graus de evolução, a prisão e, consequentemente, a prisão como principal resposta penal, o direito penal, nós teremos que continuar tendo um direito penal que permita certas sanções mais ou menos graves. Então, o que é que eu defendo? Eu não sou a favor de um movimento de lei de ordem, antes de tudo, porque eu sei que simplesmente você aumentar a gravidade das sanções penais não resolve nada. Muito pelo contrário, a gente sabe que essa perspectiva simbólica e intimidativa do direito penal, ela não surte efeitos por si sós. Precisamos de um enorme número de iniciativas num país como o nosso, que é recheado de desigualdades. Nós precisamos muito mais de iniciativas que diminuam a desigualdade social. Medidas com educação, medidas com moradia, medidas com esporte, com lazer, um sem número de atividades que poderiam possibilitar essa redução de desigualdade social. Mas enquanto isso tudo não acontece, enquanto nós não tivermos um cenário ideal, e em especial sempre que estivermos diante contra atentados gravíssimos à ordem social, aquelas condutas que realmente ferem o mínimo possível da convivência social, por enquanto o direito penal ainda continua sendo uma saída, se não a melhor, a única existente. Então, acredito que o direito penal, inclusive a pena de prisão, ainda precisa ser reservada para crimes mais graves. O que nós poderíamos começar a fazer mais e mais, coisa que o nosso legislador tem tentado, é realmente substituir a prisão por outros tipos de medidas alternativas quando as infrações praticadas não fossem muito graves. Dar um exemplo. Hoje, uma pessoa que comete um simples furto é apenado, mesmo um furto simples, é apenado com reclusão, que é a pena privativa de liberdade mais grave do nosso ordenamento, de 1 a 4 anos. E muitas vezes um furto poderia receber uma transação penal, como acontece em relação a outras infrações penais de menor potencial ofensivo, ou receber alguma outra medida que não fosse a prisão, pelo menos quando essa pessoa, autor de um furto, fosse uma pessoa primária, que nunca tivesse cometido nenhum crime. E aí a gente deixaria as penas mais graves, a pena de prisão, para realmente crimes graves, normalmente crimes com violência e grave ameaça à pessoa. O senhor me parece que se filia à corrente do direito penal mínimo. Não necessariamente, porque eu não gosto de rótulos. Tem coisas, talvez, que da lei e da ordem que eu concorde, tem coisas do penal mínimo que eu concorde, e eu não me filio antecipadamente a nenhuma dessas correntes. Uma coisa que eu me filio eu acredito que toda a Constituição tem direitos fundamentais e que esses direitos fundamentais devem ser respeitados. Se me disserem que porque eu respeito os direitos fundamentais, eu sou garantista, nem isso eu concordo. Mas se disser que é isso garantismo, a gente preservar os direitos fundamentais em qualquer circunstância, então eu me rotularia como um garantista. Muito obrigado. Doutor André, é entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência processual penal do Brasil, que na dúvida sobre a materialidade e autoria do crime doloso contra a vida, o juiz deve pronunciar o infrator com base naquilo que eles chamam de princípio do indúbio pro societate. Mesmo diante da clareza do artigo 413
do Código de Processo Penal. O ilustre amigo placita ou não essa posição majoritária a que nos referimos? Sim, eu creio que tanto na fase do recebimento da denúncia, mas também no momento da prolatação da decisão de pronúncia, que o grande princípio realmente é o indúbio pro societate. É óbvio que para que se emita uma decisão de pronúncia, a nossa lei processual exige que haja indícios de autoria, e não é qualquer indício, são indícios suficientes, indícios veementes, de que aquela pessoa possa ter sido o autor daquele crime doloso contra a vida. E, sem sombra de dúvidas, é necessário que haja prova da materialidade, certeza de que houve um crime doloso contra a vida. Não uma certeza absoluta, uma certeza plena, porque só quem dará, conforme nossa Constituição, será o tribunal do júri e a decisão dele será soberana. Mas creio que mesmo na fase de pronúncia, se houver indícios suficientes de autoria, prova da materialidade, o juiz deve sim pronunciar. Porque eu sempre tive cuidado. Às vezes a gente até tem prova da materialidade, indícios de autoria, mas não existe uma prova clara, contundente de uma qualificadora. E isso pode fazer toda a diferença na esfera de defesa do réu. Então, sempre tive muito cuidado quando eu iria pronunciar alguém como autor, supostamente, de um crime de homicídio qualificado. Se não havia nenhuma evidência no processo de que houve aquela qualificadora, muitas e muitas vezes eu expurguei essa qualificadora da pronúncia e permiti que a pessoa fosse levada ao Tribunal de Júri Popular para responder por um simples homicídio simples, porque não havia prova de que ele tinha cometido o crime na sua forma qualificada. Então, acho que é essa temperança, esse é o bom senso que o magistrado deve ter quando ele vai emitir uma pronúncia ou não. Se houver dúvida entre os elementos que foram produzidos na instrução criminal, creio que ele deve pronunciar conforme a denúncia. Caso não haja nenhum indício realmente, nenhuma prova de que houve ou a materialidade do ponto de vista de uma qualificadora, ou mesmo da materialidade delitiva, ou nenhum indício de autoria, o juiz deveria pronunciar. E aí não é uma questão de valer ou não valer o princípio do indúbio pro societate. Na verdade, nós estaríamos diante da falta absoluta de provas acerca da autoria ou acerca da materialidade. Muito obrigado. Doutor André, o sábio santo Cristóvão Daelo Moreira, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que sempre madrugou nas iniciativas, foi quem concebeu as escolas de magistratura, criando inicialmente a júris. Ele contou, para tanto, com o apoio do ministro Sávio de Figueiredo Teixeira, de Minas Gerais, me parece, e do Zé Frederico Marques. As escolas para o Cristóvão Daelo Moreira deveriam ser criadas, foram concebidas e criadas para que, através dos cursos de preparação à magistratura, detectassem os vocacionados, aqueles que estavam realmente preparados para serem bons juízes. Bons juízes que conhecessem o direito, mas que tivessem formação humanística e conhecimentos extrajurídicos. O senhor entende que as escolas de magistratura começaram a abandonar ou abandonaram essa preocupação do Cristóvão Daelo Moreira? Não tem mais aquela preocupação que ainda existe na Júris e em Santa Catarina. Lá são duas escolas, uma é associativa, a outra é judicial, né? Exato. Mas eles continuam exatamente
defendendo e empenhados em procurarem os bons magistrados. Aliás, eles querem, esses que ainda defendem a ideia do Daelo Moreira, eles acham que as escolas de magistratura, sejam associativas, sejam judiciárias, elas devem ser protagonistas do modelo de magistrado de que necessitamos para os desafios desse século XXI. Como o senhor analisa, e fique bem à vontade para usar como uma pessoa que tem familiaridade com a escola lá do nosso queridíssimo Rio Grande do Norte, como o senhor avalia toda essa questão a que eu me referi, que eu exatamente estou trazendo para esse debate? Bom, para que eu possa responder esse questionamento, é óbvio que eu tenho que me valer muito da realidade do meu estado. Eu não conheço a fundo as experiências das outras escolas da magistratura do país. Talvez agora, durante esse biênio, né, pelo fato de estar exercendo a função de coordenador administrativo da escola, agora a partir de janeiro e até o final do ano de 2020, eu vou conhecer mais a realidade das outras escolas. Eu sabia que, por exemplo, a Júris começou como uma escola da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Sul e continua assim até hoje. Embora muitas escolas hoje realmente sejam órgãos dos tribunais. A nossa escola surgiu desde sempre como órgão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A nossa escola surgiu no ano de 1988, completou 30 anos no final do ano passado e sempre como um órgão do Tribunal de Justiça. A nossa escola sempre teve essa preocupação de procurar, dentre os bacharéis em Direito, aqueles que teriam vocação para a magistratura. E a nossa escola surgiu justamente tentando promover cursos que seriam espécies de cursos preparatórios à magistratura, mas não com o viés de ser um mero cursinho de preparação. A verdade é que o propósito maior que estava por trás de tudo isso era descobrir esses talentos, as pessoas que poderiam seguir carreira na magistratura, que precisariam ser descobertos, ou eles próprios se descobrirem. Então, hoje nós temos um panorama bem diferente, desde a Emenda Constitucional 45 e as mudanças que ela obrigou. A partir da criação do Conselho Nacional de Justiça, uma das coisas que foi obrigatória foi o surgimento de uma escola maior em todo o Brasil. Já havia algo parecido no âmbito da Justiça Federal, com base no que tem o Conselho da Justiça Federal, mas na esfera dos estados, cada estado fazia do jeito que queria. Tanto que havia estados que tinham escolas associativas e havia estados que tinham escolas ligadas ao próprio Tribunal de Justiça. A partir da criação da INFAM, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, e a partir daquilo que impôs a própria Emenda Constitucional 45, se passou a buscar uma uniformização a nível de Brasil de como deveria ser a regimentação de novos magistrados e de como deveria ser as matérias que eles deveriam ser questionados para que eles obtivessem sucesso no concurso e como que eles deveriam ser preparados, inclusive, para a magistratura. Do curso de formação inicial. Eu sou de uma época que o meu curso de formação inicial, sou magistrado desde o ano 2000, nós ainda tivemos a chance, foi a primeira turma do Judiciário do Rio Grande do Norte que teve uma espécie de curso. Nós já empossados, tivemos 30 ou 40 dias de aula, mas até então nenhuma das turmas que ingressou na magistratura do Rio Grande do Norte teve qualquer curso. Eles simplesmente eram nomeados e caíam de paraquedas numa comarca para enfrentar uma realidade totalmente desconhecida da experiência de vida daquelas pessoas. Então, com essa uniformização de tratamento imposta a nível nacional, as escolas elas são obrigadas hoje a ter essa preocupação com o despertar das vocações, com a melhor preparação dos seus membros, e elas vão trabalhar não só com essa formação inicial, para você começar a trabalhar. Na verdade, hoje se exige que o magistrado ele esteja em permanente formação. Daí os cursos de formação continuada, que são requisitos necessários para as promoções. Hoje, todo juiz tem que ter pelo menos 40 horas aulas anuais de cursos de formação, sob pena dele não progredir na carreira. Se ele quiser ficar estagnado, ele fica, mas se ele quiser, existe o curso de formação, existe o momento do vitaliciamento, é preciso que eles alcancem uma determinada carga horária e mesmo na continuidade da sua carreira, a não ser que o magistrado queira ficar estagnado no lugar, ele terá que estar em constante aprimoramento. E isso não é por nada mais, é porque
é impossível, como o senhor bem falou. Eu fiquei bem contente com a fala, né, de Vossa Excelência, justamente porque o juiz não pode ser uma pessoa que apenas estuda direito. Um juiz que acha que sabe direito, na verdade, não sabe de nada. É preciso que o juiz seja uma pessoa com entendimento muito maior de vida, de mundo. É preciso que o juiz tenha conhecimento de uma série de ciências para que ele possa minimamente emitir uma decisão razoável, ponderada, que vai resolver o conflito das outras pessoas. Então, quero acreditar que as escolas não só estão preocupadas com esse despertar de vocações, mas também certas de que tem que contribuir para o aprimoramento permanente e constante de todos os magistrados, sejam juízes de primeira instância, sejam juízes de segunda instância e assim sucessivamente. Meu muito obrigado. Encerramos o nosso tempo. Só nos resta agradecer ao ilustre colega pela belíssima, pela judiciosa e bem pensada entrevista. Agradecer em meu nome, como diretor da escola associativa que é ligada à nossa AMAP. Agradecer em nome dos professores da AMAP, da SBEP, e agradecer em nome do outro entrevistador que infelizmente não foi localizado, né? Agradecer em nome dos nossos inúmeros telespectadores e fique certo, ilustre colega, de que as palavras que aqui foram proferidas, foram ditas por Vossa Excelência, nos trouxeram muitas reflexões, nos possibilitaram muitas reflexões e elas serão guardadas, serão acolhidas com a certeza, com respeito e a solicitude que elas nos merecem. Meu muito obrigado, em meu nome e no nome da Escola Superior da Magistratura, desembargador Paulo de Tarso Melo de Freitas. Muito obrigado. Eu que agradeço, para mim é uma grande honra poder participar desse momento. Realmente, para mim, é um estado irmão, mais um dos estados irmãos. Tenho grandes colegas aqui da magistratura, nesses anos de magistratura que a gente vai se conhecendo num evento ou no outro. Sempre à disposição, poder ajudar e sempre também para firmar parcerias, né? Podemos firmar parcerias entre nossa Escola da Magistratura, que nós chamamos lá de ESMARNE, com a SMEP, não é isso? E estamos realmente abertos para que façamos intercâmbios e podemos estar em constante interlocução. Muito obrigado.